Olá, moçada! Estamos aqui no segundo episódio desse propósito incrível aí que vai destinar e conectar centenas, milhares de cafeicultores nacionais. E para hoje, para esse desafio, nada mais, nada menos que dois grandes nomes da cafeicultura nacional. Eu sou Priscila Lore, engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal, atuante na cafeicultura. E hoje eu trouxe dois grandes convidados de peso. Para isso, nós vamos chamar aí, José Braz Matiello, que é engenheiro agrônomo, especialista em cafeicultura, promoveu diversos trabalhos e pesquisas aí, né? Foi um dos grandes responsáveis pela tecnologia e todos os avanços que a gente tem na cafeicultura nacional. Então, muito obrigada, viu, por estar presente aqui hoje com a gente. Obrigado a você. A gente está aí para contribuir. Boa tarde aí para os pessoal que está assistindo a gente, a maioria pequenos cafeicultores, mesmo grandes cafeicultores, né? Vamos ver o que a gente vai tratar aqui, mas realmente a gente tem essa experiência, vivência, talvez um pouco pela idade, né? A gente está há mais de 55 anos mexendo com isso, né? Um pouco a gente tem que aprender, né? E hoje nosso segundo convidado é Gabriel Lacerda, engenheiro agrônomo, hoje pesquisador e consultor da Procafé, uma grande instituição de cafés, né? E poderia dizer aí também um dos grandes e maiores pesquisadores do Brasil na cafeicultura nacional. Então, muito obrigado por estar presente aqui hoje conosco. Muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer para a gente estar participando aqui e trazendo algum conhecimento e algumas novidades que a gente tem pesquisado nesses últimos anos aí na cafeicultura. Bacana. Antes da gente iniciar o Papo Café, eu me encarrego aí dessa oportunidade de conhecer o Matiello, pessoa. Quando que o café entrou na sua vida, Matiello? Olha, a gente é neto de italiano e filho de agricultor, pequeno agricultor, e desde a infância o pai da gente começou com meia de café, não tinha terra, sei lá, e aí a gente foi, e aí eu fui estudando mestria agrícola, técnica agrícola e agronomia, e depois eu entrei para o Instituto Brasileiro do Café, logicamente pelo nome, né, a gente fazia, cobria todo o Brasil, e a gente foi responsável pelos processos de renovação das lavouras da década de 70 para cá, entendeu? A gente continua, né, porque já tem bastante tempo nisso, a gente vê pelos cabelos brancos, né, mas a gente ainda tem entusiasmo. Hoje mesmo já fomos ver uma lavoura aqui, uma lavoura ali, quer dizer, isso que dá a motivação para a gente, que a gente vê que melhorou muito, né, a gente pode falar depois disso na frente, como que houve essa melhora. Mas o meu início e quase final, né, tá chegando, né, mas a gente teve a vida praticamente toda mexendo com café, criando, fazendo experimentais, coordenando equipes, trabalhando, tendo ideias, desenvolvendo materiais genéticos, toda a parte. Hoje a gente não é especialista num setor A, B ou C, a gente é um generalista em cafeicultura. A gente tem condições de ver a cultura como um todo, né? Então é isso aí que a gente tem feito. E você, Gabriel, conta um pouquinho dessa história para nós. Bom, eu sou descendente de uma família tradicional, cafeicultora, no sul de Minas, né? Minha família vem produzindo café há bastante tempo, desde a época do meu bisavô. E desde criança eu sempre fui envolvido nessa fazenda, né? Nas operações. E me apaixonei pelo café. Depois eu fui estudar técnica agrícola, agronomia. E com isso, depois tive a oportunidade de entrar na Fundação Procafé como bolsista e depois agora como pesquisador, né, desenvolvendo lá inúmeros trabalhos que o pessoal utiliza como referência aí para estar aplicando nas suas propriedades. Gabriel, você é do campo aí, pode contar para nós. Conta para nós por que todo mundo que trabalha com café é apaixonado. É difícil falar, né, porque... quando a gente é apaixonado, é uma coisa mais ou menos inexplicável, né? Mas apesar do café ser
é uma cultura muito importante para o estado de Minas Gerais, para o sul de Minas principalmente, e gerar recursos, gerar divisas. Então isso aí ajuda, né, e estimula muita gente a estar trabalhando com uma cultura que realmente é apaixonante. Com certeza. Eu tenho uma explicação, talvez complementar, além dessa parte que não dá para explicar, é porque eu acredito que o café é uma cultura perene, então que o pessoal acompanha durante muito tempo. É como se fosse um namoro. Você começa até casar e depois não dá para descasar, né? Se descasar, perde o que juntou, né? Mas eu acho assim, a cultura perene, como é um acompanhamento durante o ano todo, você não troca de cultura, né? Você fica muitos anos com aquilo ali, você acaba criando um certo amor por aquilo, né? É um vínculo, né? E o mais interessante é que todo mundo que eu falo de café é um amor que ultrapassa gerações, né? De pai para filho, de neto, né? Então a gente pode perceber essa tradição, né? O café fundou o nosso país, a nossa região, né? Minas Gerais. Então, falando de café, nós estamos falando de Minas Gerais, sem sombra de dúvidas, o maior produtor. Mas agora, né? Que a gente já falou um pouquinho dessa história, eu queria entender. A gente vai traçar o Matiello como passado e nós vamos jogar a bola pro Gabriel no futuro, pode ser? Pode ser. Matiello, quando você começou na cafeicultura, quais eram os principais desafios daquela época e como a gente conseguiu chegar num patamar de produtividade tão alto como agora, ainda mais em condições de Cerrado Mineiro? O desafio macroeconômico era a baixa safra na época, né? Então a gente tinha que melhorar a safra e, paralelamente, melhorar a produtividade para a lavoura ser rentável, né? Então veio a época da erradicação, eliminou muito café, então a gente reduziu a produção brasileira para um nível aí de em torno de 20 milhões de sacas apenas, né? Então a gente teve que retomar um processo aí com zoneamento, com outras condições. Por exemplo, o Cerrado aqui não tinha café, então ele foi implantado já com esse planejamento, né? De acordo com a condição do clima, a parte mecanizável, todas as condições, com a correção de solo, tudo isso foi incorporado para poder chegar nesse ponto. Então a gente começou lá atrás com essa falta de café, quer dizer, ter que melhorar a produção, mas paralelamente depois entrou ferrugem, que foi um problema que a gente achava na época ia acabar com o café. Aí teve que montar uma equipe muito grande. Através dessa equipe, então a gente veio incorporando essa tecnologia para melhoria da produtividade. Naquela época a gente tinha de 6, 7 sacas por hectare, né? Hoje no total tem entre 25 e 30 sacas por hectare de ano para ano, né? E a cafeicultura, assim, mais tecnificada, uma parte aí de 40, 50 sacas, né? Então, a área que chegou na época era 4 milhões de hectares, hoje a gente tem 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, uma produção na época em torno de 20 milhões de sacas, hoje a gente está na fase entre 50 e 60. Uns acham um pouco mais, outros um pouco menos, mas nunca menos aí de 45, 50. Mas pode chegar em anos bons até uns 65, um ano excelente, até 70 milhões de sacas, com esse parque cafeiro de apenas 2 milhões e 300 mil hectares. E Gabriel, quanto que você acha de produtividade que a gente ainda pode esperar para o café? Existe um limite? Bom, a cafeicultura, como o Matiello disse, ela evoluiu muito nesses últimos anos, né? E principalmente em produtividade. Eu acredito que ainda tem espaço para poder melhorar, né? Claro que agora é um refinamento, porque o grosso disso a gente acredita que já foi feito, mas podemos melhorar sim, com níveis de adubações adequadas, controle de pragas e doenças adequadas, variedades mais adaptadas, mais resistentes a pragas e doenças. Tudo isso é um conjunto de maneiras de manejo que ajuda e pode trazer um pouco mais de produtividade.
a gente vê lá, né, aquelas postagens na internet, e a gente tem a fisiologia da planta, o máximo de potencial atingível por essa cultura. Quanto você acredita que a gente pode chegar com a tecnologia que a gente está crescendo aí cada vez mais? Bom, é difícil, né? A gente difícil. Falar um número exato nessa situação. Talvez o Matiello seja uma pessoa até melhor do que eu para falar isso, mas eu acho que acredito que em torno de 40, 50 sacos por hectare, numa média geral, pode ser que venha a acontecer. Nessa parte do potencial da planta, hoje em dia a gente tem, mas assim, são vários fatores que na prática limitam esse potencial. O próprio clima que a gente não controla. O Gabriel falou, uma das coisas que pode melhorar muito é a irrigação, onde é possível, né? Porque elimina esse aspecto de redução, assim, na média, porque às vezes um ano muito ruim, baixa média, né? Mas uma coisa que a gente está apostando muito, assim, querer uma produção alta e uma zerada, que é o sistema hoje melhor. O Gabriel, inclusive, trabalha bastante nisso, que é o sistema da safra zero. A gente quer realmente pegar o potencial todo da planta, porque a planta, ela tem, você falou em fisiologia, um ano ela cresce muito, no ano que ela cresce muito, ela não consegue, o ano que ela produz muito, ela não consegue crescer muito, porque o período de crescimento da planta vai de setembro, outubro até março, abril, que é o período que dá chuva e do calor, né? Então, no caso do café arábica, a gente pode chegar numa produtividade até média maior, mas assim, num sistema de adensamento. E nesse sistema o que a gente quer é o seguinte, o contrário, que é ter uma safra muito alta e a outra zerada, entendeu? O sistema atual hoje, que facilita o custo, porque a produtividade também tem que ser uma produtividade econômica, né? Para você dividir muito a produção, você vai ter gastos todos os anos equivalentes, adubação, colheita, né? O Gabriel pode falar melhor desse sistema que você estuda bem lá. Com relação ao sistema de poda, né, que é um sistema que hoje em dia ele tem que ser utilizado e é cada vez mais utilizado pelo cafeicultor, ele traz vantagens para o ciclo da cafeicultura, que você poda a lavoura, estimula o crescimento no ano, só vegetação para colher o resultado no ano seguinte. E aí a gente aplica a poda novamente, né, para poder soltar ramos novos, porque a arte de produzir café tem que produzir ramo, a gente precisa ter ramo novo. Então, a poda na cafeicultura, ela vem crescendo muito e a gente tem conseguido bons resultados em produtividade, porque a gente força a safra num ano, as lavouras produzem 80, 100, 120 sacos por hectare, até assim a gente já viu. Isso aí me traz uma média muito boa e um custo muito bom, porque o custo da colheita impacta muito no custo da saca de café. Então a gente consegue minimizar o custo de produção e mesmo assim ainda ter altíssimas produtividades. Ô Gabriel, quanto que está a média de custo por hectare no sistema safra zero? Média? Quanto que a gente poderia esperar de redução de custo? Eu acredito que em torno de uns 20%, até 30%. A dependendo do ano, é a renda do produtor, né? A depender do produtor, a depender se é mecanizado, se é manual. Então tem muitos fatores envolvidos nisso. Então é difícil a gente falar um número certo. Mas com certeza o custo é menor e a eficiência é maior. E você falou de safra zero, é até interessante. Toca no meu propósito. Vou contar uma história aqui que talvez ninguém saiba. Há 5 anos atrás, quando eu comecei a ministrar aulas de café, e eu falava, né, através de pesquisa de vocês, sobre o sistema safra zero. E eu lembro que algumas pessoas da região até falaram assim, nunca, você tá louca? Quem vai podar o café num ano e vai ficar um ano sem produzir? Como assim? Não tem lógica o que você está ensinando. E naquele momento, talvez por recém-formada, talvez eu não tinha tanta confiança no meu trabalho, eu me senti muito mal por isso. E depois de 3 anos eu já comecei a comunicar nas redes sociais e um produtor do sul de Minas me procurou aleatoriamente para falar, Priscila,
Me fala a tua opinião sobre o sistema Safra Zero. Eu estou numa região onde a colheita é muito cara, eu não tenho mecanização, né? Então, para ele, o impacto é maior ainda, e eu estou pensando em adotar o sistema Safra Zero. E hoje, na região dele, no sul de Minas, a propriedade dele é 100% Safra Zero. E, nossa, como eu fico feliz em contar essa história, né? Isso, para mim, foi... mesmo principiante já deu um bom exemplo, né? Mas no sistema Safra Zero, uma coisa que a gente descobriu nos últimos anos é o seguinte, que a redução do porte um pouco da planta, pelo menos temporariamente, ela possibilita reduzir o prejuízo com a estiagem. Então é o seguinte, além de ter essa economia em termos de custo, coisa que você não faz, principalmente a colheita, você só colhe o café com safra alta, né? Que fica uma colheita mais econômica, a gente tem visto que a planta podada sente bem menos, quer dizer, perde menos com o efeito de estiagem, né? Então, como esses últimos anos veio com bastante estiagem, então isso mostrou também. A planta, ela é assim, tem um sistema radicular que quando poda morre um pouco, mas ela renova rapidamente o sistema radicular e ela equilibra a parte aérea com o sistema radicular, então facilita a parte de suprimento de água para a planta. E outra coisa importante, né? Nós falamos de redução de custo, nós falamos da própria planta e nós podemos falar em longevidade do cafezal, que é muito importante, né? Uma renovação, ela custa relativamente caro, então se essa planta, ela pode, né, através da poda, se tornar, né? Viável por mais tempo. Com né? certeza. Isso aí, sem dúvida, é um dos fatores que estimula o pessoal a podar, porque a lavoura por si só, chega uma hora, ela começa a baixar a produtividade naturalmente. E aí a gente faz essas intervenções e retoma uma produtividade razoável novamente. Não, sem sombra de dúvida, eu sou uma grande adepta, né? Já contei para vocês, há 5 anos eu já falava do sistema Safra Zero, eu acho que é uma opção interessante. É claro que, né, cada produtor tem uma realidade. Aqui no Cerrado Mineiro, a gente ainda tem, a maioria dos produtores tem uma resistência muito grande por adotar, né, o sistema Safra Zero, mas sem sombra de dúvidas ele traz vários benefícios, principalmente num ano de custos tão elevados e as dificuldades que a gente tem de mão de obra e todos os problemas que a gente tem, não dá para não economizar. E assim, a gente tem que falar, porque a gente fica falando às vezes Safra Zero, né, e o produtor fica, mas você Safra Zero, não vou colher café. O importante é a gente falar que isso é um sistema que a gente aplica dentro de propriedades. E aí você faz uma parte da propriedade num ano, outra parte no outro ano. Então não quer dizer que você vai ficar sem café. Você vai colher o mesmo tanto de café numa área menor, né? Então você vai colher só lavouras com produtividades altas. Então facilita todo o manejo dentro puxando um pouco também para o setor que a gente mexe, que são as variedades. Hoje a gente já tem desenvolvido as variedades já avisando, assim, a variedade tem capacidade de recuperar rápido, né? A gente tem as variedades novas, que inclusive se adaptam até mais a Safra Zero do que as variedades que vinham, no caso do Mundo Novo e o Catuai, né? Variedades que têm vigor, que brota rapidamente, tem uma ramagem boa, né? E coloca bastante café. E além de ter resistência, né? Então você associa as 3 coisas, né? Porque quando você poda o café, normalmente a planta fica meio embatumada, fica assim, muito vegetada, e apesar dela não ter, assim, naquele ano, muita produção, ela facilita pela vegetação algum microambiente para favorecer certas doenças. A foma, pseudomonas, a própria ferrugem também se aproveita um pouco disso, né? A ferrugem está correlacionada com a produção, mas mesmo a planta não estando na produção, mas esqueletada, ela cria um ambiente mais úmido dentro da planta e favorece essas doenças, né? Então a gente pode estar falando disso, né? Quebra também ciclo de algumas doenças, né? Ela quebra o ciclo de algumas doenças, de algumas pragas. A broca é um exemplo que quebra bastante o ciclo. Mas gostaria de chamar a atenção do pessoal o seguinte: como a gente está concentrando a safra num ano só, então a gente não pode errar.
Então, questão de praga, questão de doença, isso aí tem que ser muito em cima e muito bem feito, porque senão você perde o trabalho de 2 anos, né, por conta de uma ferrugem, às vezes, que você deixou de controlar ali na época que a planta estava vegetando, né? Então tem que tomar cuidado no controle de pragas e doenças para não ter frustrações no sistema. Nas regiões mais frias, equilibrar mais o potássio com o nitrogênio, porque a planta, ficando sem produção, ela fica com praticamente uma sobra de nitrogênio. Aí tipo a poma, a Pseudomonas, que gosta muito dessa folha mais favorável, assim, mais tenra, ela entra mais. Então aí a gente tem que proteger mais, porque você está querendo uma produção, um risco grande na produção alta no ano seguinte, né? Quer dizer que a gente tem que fazer tudo certinho, porque né, como a gente vai ficar um ano sem colher, eu tenho que fechar uma safra muito bem feita, muito bem executada, para que realmente eu tenha viabilidade no safra zero. Aí a importância da gente, nesse sistema também, todo, mesmo sem outro sistema, introduzindo as variedades resistentes, que aí é menos um risco que você tem que tratar, né? Hoje a gente até viu aqui, está buscando, aqui para a região, a gente já tem um material, está reproduzindo um material que é resistente a ferrugem e bicho mineiro. Então isso vai ser um ganho muito grande, porque são os 2 principais problemas, né? E você descansa um pouco, não só nesse sistema, mas para a cafeicultura em geral. Agora, do fato de dizer que uma determinada região não usa muito safra zero, mas a gente vê que ela está crescendo em todas as regiões. As regiões de montanha usava pouco, mas gradativamente, à medida que o cafeicultor faz uma área, no outono ele aumenta, no outono ele aumenta. Aprendeu a fazer, ele não para mais. Né? E a comunicação entre os produtores é o que mais funciona. Porque se funcionou no meu vizinho, eu quero tentar. Então... E assim, existem algumas regras, né, básicas, igual todos os sistemas, que devem ser seguidos. Né? Isso aí a gente vai até apresentar aqui numa palestra que a gente vai fazer amanhã. E isso aí, realmente, a gente tem que seguir essas premissas para a gente poder ter sucesso no sistema. Outro assunto que a gente gostaria de falar aqui, só para puxar um pouco aí a conversa, né, é a parte da mecanização. Uma coisa que evoluiu muito, porque senão uma propriedade como essa que a gente está aqui não seria viável, né? Porque o tamanho, a gente visitou hoje, que a gente anda quilômetros, é a mesma fazenda, quer dizer, não seria possível se não houvesse essa evolução. A variedade combinada com o espaçamento para viabilizar a mecanização, e a mecanização depois o desenvolvimento do maquinário, né? Então hoje tem muita lavoura que quase não usa mais trabalho assim braçal, usa mais o equipamento mesmo, né? É uma evolução que, na época que a gente começou a trabalhar com café, a gente fazia o custo de 100, 120, 130 homens-dia por hectare por ano, que precisava gastar de mão de obra, né? Hoje eu acredito que a gente gasta na base de 20, 30 homens-dia por hectare, com os tratoristas, com o pessoal que mexe, que opera a máquina. Logicamente tem o custo da máquina, mas isso dilui numa área maior, que normalmente onde a gente utiliza a mecanização, né? E a gente pode estar falando de um dos principais problemas da cafeicultura no futuro, né? Mão de obra. E aí, aproveitando que o Gabriel falou de podas, como é que nós vamos arrumar gente para fazer desbrota, Gabriel? Vamos criar uma máquina de desbrotar para nós? A desbrota é um assunto muito polêmico, né? O pessoal tem gente que gosta muito, tem gente que acha que não deve fazer. A gente tem visto aí nos trabalhos que é possível, sim, produzir café com muito menos desbrota, desde que você trabalhe já desde o início. Condução, né? Com um pensamento já nisso, né? Mas a questão da mão de obra em todas as regiões a gente está vendo que a mão de obra vem diminuindo cada vez mais. Então é partir para materiais de porte baixo, é partir para materiais que brotam menos, né? Para poder viabilizar a cafeicultura nessas regiões. Né? Acho que o caminho é esse. É um desafio, né, para nós produzir
com tantas limitações, né? Hoje nós estamos gravando aqui a céu aberto e já teve, né, vários imprevistos. Imagina a vida do cafeicultor, né? A gente tem muita coisa aí para desenvolver, para falar, muito problema para preocupar, picos populacionais de pragas, doenças. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês enxergam para o futuro, porque algumas pesquisas indicam um ciclo cada vez menor de pragas, principalmente. E o que a gente pode esperar de prospectar disso para o futuro? A gente vai ter que evoluir mais ou a praga vai evoluir mais do que nós? Não, a praga, pelo nome indica, ela já é mais esperta. Se ela não fosse esperta, ela não sobreviveria, né? É igual o mato. O mato a gente controla, não precisa adubar, não precisa nada, ele acaba vindo, né? Então a praga é mais ou menos a coisa ruim é mais fácil de vir do que a coisa boa. Mas no caso da praga, doença, esse ciclo aí com esse aquecimento global, essa parte aí, eu acredito que ele vem lentamente. E aí as variedades vão sendo adaptadas, os sistemas de controle, a parte química, às vezes a parte biológica melhora um pouco, né? Porque ela está começando, né? Então eu acho que sempre houve esse problema no passado. Só existia, antes da década de 70, só existia a broca. Aí matava com BHC, você nem sabe o que é, né? Então era um produto muito tóxico, depois foi evoluindo. E realmente teria um problema agora com essa retirada desses produtos que são mais eficientes. O cafeicultor está enfrentando, sim. Para a própria broca, já os produtos são menos eficientes, assim, porque a broca necessita de um período residual do inseticida muito grande, porque ela transita durante um período grande, né? E a gente não pode ficar aplicando toda semana, todo mês, né? A cafeicultura é uma cultura extensiva, não permite a gente querer pulverizar em ciclos curtos, né? E a gente observa também que cada vez mais o mercado tem cobrado uma postura sustentável do agro nacional e até mesmo dos cafeicultores. Então, atualmente a gente percebe o quanto a gente tem sido cobrado em relação a essas questões ambientais. E em contrapartida, nós temos uma evolução cada vez maior das pragas, né? Como lidar com isso? Eu sei que a gente já evoluiu muito em manejo sustentável, a adoção dos produtos biológicos em complemento à utilização de químicos, mas eu percebo que é isso, né? A gente precisa cada vez utilizar menos e as pragas cada vez mais resistentes. Eu acredito que para a gente conseguir evoluir, tanto no controle de praga, no controle de doenças, é um conjunto de fatores. Hoje em dia você não ataca com uma ferramenta só. São várias as ferramentas que a gente utiliza para a gente conseguir ter uma eficiência razoável, né, no controle dessas pragas e doenças. Então acho que o caminho é esse. Produtos mais limpos, produtos biológicos, variedades resistentes, né, e o caminho é por aí. Mas eu acho que não vai ter dificuldade no futuro, porque tanto os agroquímicos vão evoluir, como o próprio manejo dessa parte biológica, assim, não no curtíssimo prazo, porque a coisa precisa funcionar economicamente, né? Se o produto é biológico, mas não controla, não vai dar resultado econômico, né? Então tem que... A gente precisa sustentar primeiro o econômico, né? Eu sempre falo que as pessoas precisam lembrar, primeiro, que sustentabilidade, ela começou com uma mudança de hábito dos consumidores. Então, os consumidores que são mais exigentes, eles têm procurado produtos sustentáveis e esforçou com que a nossa produção no campo se tornasse cada vez mais sustentável. Então, assim, a gente precisa pensar que os consumidores precisam se preocupar. E os produtores que estão produzindo nessa linha, têm sido valorizados? Né? Como que está o mercado em relação a isso? Nem sempre. A própria qualidade do café em si foi um processo longo, desde a década de 70, vem tentando melhoria da qualidade. Em muitos casos, mesmo agora, o cara que tem um café bom vende pelo mesmo preço de um ruim, entendeu? Assim, não é uma coisa assim que corresponda perfeitamente. É uma coisa que melhora, mas assim, não resolve o caso todo. Porque se todo café for especial, alguém vai ter que vender mais barato, né?
Então a gente tem que ter o pé no chão, mas essa parte da sustentabilidade eu acho que tem que ter a consciência. Mas é um processo que tem que vir sendo adaptado lentamente para não provocar. Por exemplo, se você quer achar que pela lei ambiental, pela lei do Código Florestal, esse código aí de meio ambiente, você não pode cultivar café acima de 30% de equidade, 40% de equidade, você vai assim, não, então vamos baixar a produção logo 8, 10, 12 milhões de sacas. Porque assim, então tem que ser assim, aos poucos ir adaptando, né? Porque ou levar para essa região outra alternativa, que não é fácil, porque o café, como uma cultura que conserva o solo, ela cobre o solo praticamente tipo uma mata, né? O café faz o efeito de uma mata para segurar a erosão, infiltrar água, né? Hoje, na cafeicultura de montanha, eu sou dessa região, a gente natural dessa região do Espírito Santo, então a gente tem o terraceamento, tem maquinário já entrando, então para sustentar, porque é mais fácil substituir o café por uma cultura que soja, milho, outra cultura aqui no Cerrado, na área plana, do que nessa região, porque não tem outra alternativa, entendeu? Então a gente tem que olhar para todos os lados. O lado da sustentabilidade, você falou muito bem, da parte econômica, que vai manter o produtor vivo, né? Hoje eu vejo que a cafeicultura de montanha, ela tem fixado as novas gerações no campo. Porque acontecia o contrário antes. O pessoal estava saindo das propriedades, indo para as cidades para poder conseguir emprego, ganhar dinheiro. E hoje em dia, o cara que é o filho do produtor, que tem uma propriedade, mesmo que pequena, de café, ele consegue, com produtividade, com tecnologia, renda para sustentar a sua família. E isso é importante, porque isso faz com que o cara fique lá na propriedade dele. Isso é importante, porque nada se sustenta sem viabilidade, né? E aí, se você me perguntar o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é o quê? É o viés econômico, ser sustentável do ponto de vista de ter viabilidade econômica, as pessoas, quais são as pessoas envolvidas, né? Como que essas pessoas vivem, como que é o apelo, né? De pessoas que... Vamos imaginar um produtor que não tem viabilidade, qual condição que ele vive? Né? A gente precisa pensar também na qualidade de vida dessas pessoas. E depois o viés ambiental. E aí eu sei que eu posso ser criticada, porque algumas falam que a sustentabilidade ambiental ela é mais importante. E eu digo que não, porque se não tiver financeiro, viabilidade econômica, nenhuma delas se mantém. Você tem razão. Isso aí é para todas as culturas, né? O agricultor, ele vive, ele precisa de ter resultado. Se ele não tiver resultado, ele não tem o porquê ele estar fazendo aquilo. Então, o econômico realmente, infelizmente, ele é em primeiro lugar. Mas eu acho que aqui no Brasil, nesse aspecto, o primeiro ponto que tem que mudar, não digo a mídia, a comunicação mais verdadeira, olhando o que está acontecendo. O pessoal sonha, acha que tem que ser assim, mas não é que tem que ser assim. E ver e retratar que a gente está fazendo a maior parte das coisas certas, né? Não adianta criticar só uma coisa que está errada, mas tem 90% certo. Eu conheço os países cafeeiros da América do Sul, todos, a Colômbia, América Central, da África, até da China, no Vietnã, já foi. Então é o seguinte, eu acredito que o Brasil, nesse aspecto, ele é mais exemplo do que um exemplo bom do que um exemplo ruim, né? E não adianta, a gente não vai falar mal disso, mas assim, a gente tem que olhar primeiro para a casa da gente para poder olhar para os outros. Então muitos países estão olhando muito isso aqui, estão deixando de olhar o deles. E tem um viés também que é de concorrência. No café não é muito porque todo mundo consegue sobreviver, mas na parte de grãos, por exemplo, é a concorrência com vários outros países. Então, às vezes, pode usar essa parte como um aspecto para eliminar um pouco o concorrente, né? O que seria muito ruim, né? Se a gente for pensar em cafeicultura, nós temos sim a cafeicultura mais sustentável do mundo. Primeiro, nós somos o país que nós temos a legislação ambiental mais exigente. Todos os outros países de café
nós temos sim a legislação mais exigente. Nós temos a legislação trabalhista também mais exigente do mundo entre os produtores de cafés. E nós conquistamos o primeiro selo de cafeicultura regenerativa do mundo, né? Nenhuma outra cultura investe tanto em sustentabilidade hoje quanto café. Eu estive no Incoff essa semana e eu fiquei deslumbrada com tantos trabalhos e tanta condução que o pessoal tem feito, inclusive em algumas posições, mantendo o viés econômico e às vezes abrindo mão de alguma coisa econômica para manter o viés ambiental. E aí o que mais me indigna é que esses produtores não têm sido valorizados. Então, assim, o que a sociedade quer? A gente cobra uma coisa, né, na mídia, mas... E aí, vamos valorizar, né? O café sustentável, né? Será que a Anitta compra cafés sustentáveis ou não? Isso aí realmente falar é fácil, difícil é fazer, né? Porque você falou bem, a agricultura é uma cultura assim a céu aberto, né? É uma indústria a céu aberto. Então você tem muitos fatores de risco. E o final da história, às vezes, você não consegue aquilo que você deveria ter o retorno, né? Hoje mesmo, a cafeicultura, a gente vinha conversando, a margem veio reduzindo, a margem está muito pequena, a gente acha que a gente está num céu, mas está assim, está próximo para ir para o purgatório e pendendo para o inferno, né? Então a gente está assim, eu até vou falar na palestra, assim, referir o que a gente viu, como foi o processo de expansão, de retração, como o ciclo da lavoura de café, assim, e como ela vem, né? E pode ser que no futuro venha a ter também alguma retração, alguma expansão. Vai depender muito da parte econômica, o preço em si, né? Mas então a gente vê que é importante muito essa parte econômica e uma rentabilidade mínima para o produtor. Às vezes, por exemplo, tem um produtor de leite, fica anos e anos perdendo dinheiro, o dia que ele consegue ganhar um pouquinho, eles vão lá e cortam, né? Produtor de arroz, nossa, a gente conhece colegas do Rio Grande do Sul, ficar 10, 20 anos perdendo dinheiro plantando arroz, com base no financiamento, vão levando. Esse pessoal que devia dar um prêmio para eles, porque o pessoal continuar trabalhando, levando prejuízo. No café, na época do BC, chegou final da década de 90, até início, e ficava 94, 95, $40 o saco. Corresponderia hoje, e o dólar desvalorizou, mas, por exemplo, hoje corresponderia a R$ 200 por saco. Então, era prejuízo em cima de prejuízo. Então, quanto maior o cafeicultor, pior era, porque quanto mais café, mais prejuízo, né? E assim, é interessante falar porque o mercado queria qualidade. A gente deu qualidade para ele, né? Sustentabilidade, produtores também têm feito. Mas eu observo ainda pouca valorização dos produtores nesse sentido. A gente está crescendo, avançando, mas assim, eu queria mais, principalmente da sociedade brasileira, que infelizmente é uma das que mais cobra essa postura ambiental do Brasil. A sociedade cobra essa postura, mas na hora de tomar o café, ela não quer tomar um café especial, um café de qualidade, ela quer tomar um café mais barato lá da gôndola do supermercado. Então, aí contradiz uma coisa a outra, né? A conta não fecha, não né? Fecha. E um fator bem interessante, Matiela, a gente prospectou aí uma história, uma evolução da cafeicultura, principalmente em termos de produtividade, e essa pergunta eu estendo a vocês dois. De barões do café, com média de 5 sacas por hectare, a produtores cada vez mais preocupados com o futuro da cafeicultura, principalmente a viabilidade. O que está acontecendo? E o que a gente pode fazer? Eu acho que o caminho já está pronto, né? Em alguns casos é só pavimentar, mas assim, essa fase de que houve melhoria da cafeicultura e agora a consolidação, demonstrou todos os caminhos. Quer dizer, agora vai depender muito só da sustentabilidade em questão de preço. E infelizmente não é só uma questão interna, né? O preço é formado no mercado lá fora, né? Então eu vejo a dificuldade assim para o futuro, que na época do Barão do Café
a mão de obra era quase de graça, só comia, tinha até escravo, né? Hoje o custo da mão de obra aumentou, o custo de vida aumentou, quer dizer, o Brasil melhorou, mas o custo da obtenção do produto aumentou, né? Então a gente tem que ter um preço X, eu vejo só com dificuldade, e a gente tem medo, né, de, nesses próximos anos, querer cair muito o preço, e o custo está meio alto, então começar uma fase de retração, porque todo investimento feito, formar a lavoura de café custa, ter maquinário, terreiro, toda a infraestrutura custa muito, e já houve no passado muito desinvestimento, né? Então você investe melhor, prepara e tal. Felizmente, na área que mecanizava, tem alternativas, não quer dizer que não vai ter saída, né? Porque é uma área que pode sair para outros cultivos de grãos, né? Por exemplo, né? Mas em certas áreas e nas propriedades menores, aí não viabiliza uma mecanização em grande escala conforme necessário para que é usada nos grãos, né? Então eu vejo o ponto crítico vai ser a evolução do preço e o mercado em si. Pensando no preço, a gente tem que buscar, né, preços que remunerem o produtor, mas paralelo a isso, eu acho que o produtor tem que buscar a produtividade, porque a produtividade é o que dilui o custo de produção dele. Então, quando a pessoa tem lavouras novas, lavouras bem formadas, no espaçamento ideal, com variedade certa, no lugar certo, ele tem a produtividade alta. E essa produtividade alta dá um certo fôlego para o produtor conseguir ultrapassar esses períodos de crise de uma maneira mais simplificada. Mas tomara que não venha esses períodos de crise, porque já a gente vem com uma crise aí da parte climática, né? Pode vir mais um clima, né, prejudicar, então tem já cafeicultor endividado, né? A gente não quer ver a parte da exceção, mas à medida que vai piorando a condição do preço, que o preço normalmente é a mola do investimento, né? O estímulo. Até para o pessoal que trabalha, assim, profissionais da cafeicultura, até para vocês que divulgam a cafeicultura, diminui o interesse, diminui o movimento, quer dizer, diminui aquele assunto diminui, vai diminuindo, né? Porque desanima um pouco as empresas que trabalham, as empresas que vendem agroquímico, o comércio. O investimento, né? Ele é muito menor, né? Quando o custo de produção e o preço está baixo, né? Então... a produtividade, sim, o Gabriel falou bem, é um fator para melhorar. Mas se você chegasse hoje, tivesse um preço aí de, vamos dizer que, como já teve no passado, com o preço base para disparar para disparar da OIC, quando tinha OIC, é em torno de 100, 120 dólares por saco. É considerado um preço bom. Se voltar uns 100, 120 dólares por saco, aí não tem produtividade que aguente, entendeu? Porque se você tiver aí 50 sacos por hectare, você vai ganhar aí 5 mil dólares. 5 mil dólares hoje, se for uma lavoura bem conduzida, você gasta um pouco mais por hectare para o custeio. O custeio hoje está na base de entre 20 e 30 mil reais por hectare, né? E engraçado, vocês falaram aí do contexto da irrigação, né, nesse aumento de produtividade, que é a base para que a gente tenha aí bons resultados, principalmente econômicos. Hoje o café é a terceira maior cultura irrigada do Brasil. Mas a gente sabe que as questões hídricas também são um problema do futuro. O que vocês prospectam aí para o futuro nesse sentido, né? A pesquisa indica que a gente pode ter cada vez mais problemas no que tange a balanço hídrico, né? A questões que a gente pode apontar como chuvas espaçadas, né? Igual quando aconteceu o ano passado, algumas regiões 6, 7 meses sem chuva. Então a gente prospecta que isso pode acontecer no futuro.
e áreas de irrigação, outorga cada vez mais limitada. O futuro, assim, tecnicamente, seria aumentar a área de café robusta, mas isso não é bom, inclusive para a qualidade, né, que tem limitação da qualidade. Mas, assim, uma das expectativas é criar variedade que se aproxime, híbridos, que se aproxime e aguente mais essa condição de estresse hídrico. O material mesmo que a gente está planejando aí, está programando aí, para soltar dentro de alguns anos, poucos anos, é um material assim que é um material híbrido que tem maior resistência seca, né? É uma parte que a gente pode colaborar e outra torcer para que São Pedro seja melhor. Eu acredito assim, eu não sou do Molion nem da maioria dos restantes. O Molion é crítico, hein? Mas eu acho o seguinte, que tem os ciclos bons e os ciclos ruins, e sempre teve e vai ter. Porque a gente, desde que nasceu, por exemplo, o Rio lá era dessa altura, depois ficou assim, depois voltou um pouco, né? Com relação à temperatura, eu acho também assim, vai ter um período que vai esquentar, realmente esquentando, mas pode ser que daqui a uns anos comece a diminuir, porque ele mesmo mostra isso, e a história mostra que teve assim, ciclos mais frios e mais quentes. Tomara que venha aí, né? Mas não é isso. Eu acho que também a parte de a irrigação precisa melhorar um pouco, para a gente não deixar rios e rios embora para o mar, que o mar não precisa do rio, entendeu? Nossa, eu falo então, isso. A legislação, às vezes você não pode tirar uma gotinha de água, você tem que ir lá, é uma burocracia danada, e é uma coisa assim, que precisa ter mais bom senso na legislação de água. Na verdade, a legislação ela devia incentivar o pessoal a armazenar água, né? E é o contrário que eles fazem. Se a gente conseguisse armazenar água no período chuvoso, teríamos água para irrigar muito mais no período crítico. Também a menor pressão, né, nesses períodos no rio, nos córregos, nas nascentes. Então, assim, a gente percebe que a legislação, ela anda na contramão do que se espera aí para que a gente consiga aumento sucessivo de produtividade. Então, assim, é um viés importante, é uma coisa que a gente precisa falar, igual muitas pessoas falam que a agricultura consome 70% da água doce do Brasil. Coisa que eu não concordo, né? Nós utilizamos essa água. A gente precisa aprender a diferenciar uso de consumo, tá? Essa água retorna para o sistema. Olha o benefício que nós estamos fazendo. Nós estamos produzindo alimentos, né? Nós alimentamos mais que 10% da população mundial. Então, café, né? Nós produzimos café a cada 3 xícaras que saem no mundo, uma seria do café nacional. Então, isso precisa ser falado também. Será que isso não é tão importante quanto esse viés da água? Pouco da água leva o alimento. A maioria dos alimentos que a gente consome tem de 50% a mais de água. Você está comendo água também que foi produzida. Você falou que recicla muito, né? Porque as chuvas formam uma parte pela transpiração das florestas e das plantas cultivadas também, né? Porque a água vai para o espaço, uma hora ela volta, né? Uma parte recicla. Quer que não usa água para cultivar e quer ao mesmo tempo que... quer comprar alimento barato, não, né? Não, e o cultivo também, ele sequestra o carbono, porque a planta usa o CO2 para fotossíntese, né? Então... tem que fazer assim, eu acredito que está perto, mas quem tem que melhorar a consciência nem é o agricultor. Quem está legislando tem que ficar um pouco mais próximo da realidade. Vem conhecer a nossa realidade, né, do que a gente tem feito, o brilhante trabalho que esses produtores têm feito. Mas aproveitando aqui que a gente já está num período de pré-colheita, e essa fase é uma fase muito importante, eu queria que vocês deixassem alguns cuidados, algumas dicas importantes que o produtor não pode deixar de se atentar nesse período fenológico do café. No período de pré-colheita, a primeira coisa, tem que manter o solo um pouco mais limpo, por 2 coisas. Primeiro, para recolher melhor o café, e segundo, porque em seguida vem o período a partir de maio e junho, o período de frio. E nessas regiões daqui para baixo, daqui para o Paraná, São Paulo,
a região do sul de Minas também, são áreas sujeitas a geada, né? Então, o que a gente vê, assim, no geral, hoje, as lavouras assim, que a gente vem passando, elas ainda estão com muita vegetação, né? E já era porque essa vegetação tem que vir sendo reduzida para poder chegar agora na parte da colheita, ter o solo limpo e não muita massa para não atrapalhar. Com essas chuvas e essas primeiras floradas que deram, já vem caindo bastante café no chão, né? Então, é uma das coisas. A segunda coisa é programar o maquinário e tentar colher primeiro os cafés que vai podar, como é uma das regras que a gente sabe com relação à poda, né? E programar a mão de obra e tentar colher o máximo possível do café do pé, né? Sem questão de programar mais gente, mais maquinário, menos, né? E da lavoura em si, talvez em algumas regiões ainda, às vezes uma pulverização, às vezes quem está atrasado nos controles de alguma coisa, né? O que eu queria falar a respeito disso é o seguinte: a gente vem de anos de produtividade baixa. E com a retomada das chuvas, igual esse ano choveu bem, as lavouras estão bonitas, estão enfolhadas, estão bem preparadas. Muitas para o ano que vem. Então tem que ficar atento nessas lavouras, cuidar bem, às vezes fazer mais uma pulverização para poder garantir a safra futura. Com certeza. E um viés aí muito importante é que agora a gente preparando para a colheita, lembrar também a importância de pensar principalmente na comercialização de cafés, né? O nosso melhor resultado, ele foi entregue. Agora chegou o momento de ganhar dinheiro. Então, nós precisamos ser eficientes. Assim como a gente é eficiente em produzir, a gente também precisa aprender a ser eficiente em comercializar. Porque o mercado, os comercializadores de cafés, eles estão estudando. Se o produtor não estuda, o mercado, ele faz esse estudo. Não é fácil, não. A gente que é agrônomo, não é a nossa praia, especialidade, né? Não é a especialidade, mas ao longo de muito que eu já mexo com café, trabalhava no Instituto Brasileiro de Café e lá a gente tinha a área, a gente programava todo ano os programas, o preço de garantia, então a gente já mexeu muito com isso. Estimulava o consumo interno, então além da parte agronômica, a gente mexeu também um pouco, a instituição mesmo mexia com tudo. O IBC emitia até dólar, é o único, porque ele emitia um aviso de garantia. Ele dava um desconto e ele emitia como se fosse um cheque que valia em dólar, né? Mas isso à parte, eu acho assim, é difícil a comercialização porque uma hora dá de um jeito, outra outra. Você acha que vai lá na frente, vai piorar o preço. Muita gente apostou no mercado futuro e teve que entregar o café barato. E assim, não é fácil não, entendeu? Eu acredito que assim, preparar um bom café, tentar vender aos poucos, é a regra normal, né? Mas todo mundo quer obter o melhor preço, mas às vezes não chega lá no final. Agora, conselho para vender ou comprar café não pode dar, porque a maioria das vezes a gente erra, né? Não, essa parte de mercado é uma parte que eu acho que é até muito injusta com o produtor, porque muitas vezes a gente vê o produtor vender o café especial num preço baixo e vender talvez uma escolha num preço melhor, né? Sim. Então isso aí às vezes por falta é proporcional, né? Então é difícil acertar, mas o produtor tem que ficar atento, né? Atento às notícias, atento aos canais, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, e em cima desse contexto tentar formar ali uma venda escalonada que consiga cobrir os seus custos de produção e eventualmente sobrar alguma coisa. As cooperativas hoje até certo ponto ajudam, né? Mas a cooperativa assim, teria condições de ajudar até um pouco mais nessa parte de comercialização, mas a tendência das cooperativas hoje também ter mais rentabilidade, mais assim, olhar mais o aspecto financeiro, mas também não é a solução definitiva, porque o produtor grande ele consegue formar uma equipe ou ter algum conselheiro, ele mesmo,
se ilustrar melhor. Mas ao longo do tempo, desses tantos anos que a gente mexe com café, quer dizer, doutor mesmo em mercado não existe, não. Na agricultura pura, na técnica agrícola, já tem bastante gente, que é um país que tem a melhor tecnologia, né? Já tem bastante gente trabalhando nisso há muito tempo, e a gente vem acumulando, né, de centenas de anos e vem melhorando. Mas na parte do mercado, a gente vê um cara que passa uma hora certa, uma hora erra, né? Então a gente prefere não mexer nisso, não. Agora, o que o Gabriel falou, assim, tem algumas regras que erra menos, né? Erra menos e procurar ter sorte. Um pouco de sorte. Capacidade e sorte. Eu gostaria que, antes de a gente encerrar, primeiro eu gostaria que vocês deixassem um conselho que vocês gostariam de falar para os produtores, seja uma prática, algo que vocês acham que ele precisa melhorar, ou até mesmo incentivo, e depois um para os consumidores de café, né? Que são o nosso público. Eu vou falar do produtor, que é mais fácil, né? O produtor, eu acho o seguinte, uma prática que a gente gostaria que o produtor fizesse, e muita gente está fazendo, é manter um processo de renovação de lavouras. A gente hoje mesmo veio discutindo, a gente tem muita lavoura nova, uma lavoura que já precisa renovar, assim. O produtor bom é aquele que todo ano, cada 2 anos, vai botando uma lavoura nova, que a gente sabe mesmo, a gente mesmo quando está novo, a gente tem uma capacidade. E que vai ficando velho, a lavoura mais ou menos assim. A mensagem que eu deixo, assim, do pessoal continuar ou ampliar a renovação de lavouras. Você estudar, analisar as lavouras com um técnico, alguém que possa aconselhar melhor, o que pode substituir, o que pode, assim, procurar até, pode ter até menos lavoura, uma lavoura mais uniformemente rentável. Bem cuidada, né? E para os consumidores, Matiello? O que você acha que os consumidores precisam melhorar? Bom, para os consumidores nacionais, sim, que o Brasil consome muito café, né? O segundo maior país consumidor, eu diria para o pessoal experimentar um café diferenciado. Experimente um café diferenciado, que vocês vão aprender a gostar e a entender o que é um café bom. E aí o pessoal passa a valorizar mais. Eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade brasileira, primeiro, a importância da cafeicultura, né? Se a gente pegar lá a história do Brasil, como que surgiu o café no Brasil, qual foi a contribuição do café para cidades, para centros, para escolas, para grandes universidades do país, né? Para histórias de centenas de pessoas, de famílias, de histórias aqui como aqui retratadas. Então, acho que as pessoas precisam entender a importância da cafeicultura nacional, né? Nós estamos falando de uma cultura que durante muitos anos sustentou a economia desse país. Poxa, peraí, só pela história a gente já deveria amar o café e valorizar. Comprar café especial, café de qualidade, valorizar o trabalho de milhares de produtores que se empenham diariamente por produzir com qualidade. Eu conheço pequenos produtores e eu percebo o trabalho, o amor que eles se dedicam naquela produção. Assim, a gente precisa estabelecer um viés em que esses produtores sejam valorizados. A gente fala muito de sustentabilidade, que eu acho que é um tema pertinente, eu acho que a gente tem avançado, sei que a gente precisa avançar mais, mas eu gostaria muito que os consumidores valorizassem o trabalho dos produtores sustentáveis, né? Nós temos muito. O cafeicultor nacional, ele é um exemplo para o mundo em termos de sustentabilidade. E muitas vezes isso não é visto, né? As pessoas falam mal do nosso agro, degridem a imagem de uma cultura que fundou esse país. Então, acho que os consumidores, eles precisam entender que a sustentabilidade, ela parte deles. Então, vão consumir cafés sustentáveis. Exijam cafés sustentáveis, cafés de qualidade e de preferência, né, valorizando o trabalho desses produtores, dessas cooperativas, de pequenos produtores que vivem, né, verdadeiramente dessa cultura. Então, esse é o principal recado que eu gostaria de colocar para os consumidores, que eu acho que é muito importante eles repensarem nesse sentido. E para os produtores de cafés, né, eu espero um dia poder contribuir para a cafeicultura, assim como ela já contribuiu para a minha vida,
mas a cafeicultura é um propósito, ele não pode parar. Mesmo em meio aos desafios, a gente precisa ser resiliente, né? Quantos desafios o Matiello não contou para nós aqui que a cafeicultura do país já superou, né? Geadas, crises de preço, né, Matiello? Secas, quantas histórias o Matiello já presenciou, e a cafeicultura continua forte e consolidada. Então, a gente tá com uma cultura muito importante, e que sim, né, a gente pode enxergar uma perspectiva, e se Deus quiser, a cafeicultura ainda vai continuar sustentando esse país por muitos anos. Beleza. Falou bem. Não, eu concordo também plenamente com isso, né? E vejo que o produtor, ele do Brasil, ele é resiliente. Ele sabe superar as crises, outras crises virão, isso aí a gente pode ter certeza, né? Então é batalhar para a gente conseguir produzir café de qualidade, com sustentabilidade, com rentabilidade, que é o propósito. E se a gente for observar na história, o Matiello, né, falou bem disso para nós, quantas dificuldades o cafeicultor não enfrentou, quantas épocas, quando eu comecei a trabalhar, foi 2018, tava um cenário muito ruim para a cafeicultura, um custo de produção muito alto e um preço muito baixo, e aí você recebia vídeos de produtor querendo abandonar a atividade. Então, assim, por isso que eu defendo e peguei isso como propósito para minha vida, porque eu sei todas as fases que o café enfrentou desafio, que tinha tudo para eles pararem de produzir e não pararam. E aí muitas pessoas que não entendem do agro falam assim, mas é dinheiro, né, é comercial. Não, não é comercial, é paixão, é propósito. Nós temos produtores bilionários que poderiam investir o dinheiro dele em qualquer outra atividade que traria aí maior rentabilidade, menos preocupação e que ele seria menos julgado pela sociedade nacional. Mas ele escolheu produzir alimento, né? Ele escolheu entregar o melhor dele e garantir o desenvolvimento do campo e gerar milhares de empregos. Então não é dinheiro, é propósito. É isso aí. A cafeicultura é isso, né? Com certeza. Gostaria de deixar com vocês um presente e pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. E também gostaria de deixar um outro presente muito legal para vocês. Eu já vou botar aqui. Ó, já tá fazendo propaganda pro Roots. Esse é o Café Memória, tá? Opa, ele é produzido em Indianópolis. Eu conheço, que pede Araguari. Isso. Ontem eu contei para a produtora que eu iria estar com vocês e ela prontamente se prontificou para que eu trouxesse esse café, um café muito bem pontuado, vocês vão gostar de experimentar. Obrigado para ela, né? E o mais importante do Café Memória é isso, né? A gente está falando de propósito, a gente está falando de proposta, a gente está falando de desenvolvimento da cafeicultura nacional. E isso vai ficar na memória, assim, eu acho que essa gravação hoje vai ficar na memória. Eu não sei se algum outro dia eu teria a oportunidade de sentar com o Matiello e gravar esse podcast. Não, então, você já, sem sombra de dúvidas, né, eu tava falando com o Ismael, já é memorável trazer pessoas tão importantes para a cafeicultura desse país. Só hoje nós recebemos mais de 120 anos de cafeicultura. Ó, pra vocês verem que legal. Então isso precisa ser valorizado. Assim, de antemão, Matiello, gostaria de te agradecer pelos seus 55 anos destinados à cafeicultura nacional. Tomara que a gente dure mais uns 5. Não, que isso, mais 50, nós precisamos de senhora, ué. 50. Vontade não falta, né? Mas a gente ainda está com uma certa disposição. Eu já ontem, por exemplo, andei 12, 13 horas de carro. Hoje mais umas 5, 6, né? 6, 7. E isso tudo, toda hora para numa lavoura de café. Vamos ver uma coisa nova. Vamos lá. Essa disposição, né? Esse propósito que só o café é capaz de fazer. Então, Matiello, em nome de todos os cafeicultores que nos assistem, o meu muito obrigado. Eu acho que vocês são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e para que esse propósito nunca pare, né? A todo momento o cafeicultor vem enfrentando dificuldade e vocês são as soluções. Então só para acabar aqui a nossa conversa, a gente também agradece porque eles são a motivação nossa, né? Eles dando certo, a gente aprendeu a
a dividir o nosso conhecimento, a cultura que a gente vem adquirindo há muito tempo, né? O que a gente pode ensinar. Mas o cafeicultor hoje brasileiro melhorou muito, então eles estão de parabéns, porque a gente vê que o que a gente está levando, realmente eles estão aplicando. Adotando. E Gabriel, mais uma vez, muito obrigada. Para mim é um imenso prazer, como eu já disse, né? Quando eu comecei, o pessoal da Procafé foi uma das pessoas que eu mais me inteirei, mais estudei sobre conteúdo. Então acho que se hoje eu tô aqui e eu, né, movimento as redes sociais, também foi graças a isso. Eu disse que a questão da Safra Zero foi ali que começou meu propósito. Naquele momento eu entendi, poxa, isso precisa ser divulgado mais. Então, muito obrigada e parabéns pelo propósito e pelo excelente trabalho que a Procafé e que você vem desempenhando na Cafeicultura Nacional. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Pra gente é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês e dizer que a Fundação Procafé está de portas abertas. Quem quiser pode contactar com a gente lá, que o que a gente puder ajudar, a gente está sempre disposto. Obrigado. Obrigada. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir, né, esses 2 episódios que são de peso para a cafeicultura nacional, para a cafeicultura desse país. E gostaria de finalizar aqui, né, dizendo a palavra propósito. Nós estamos aqui por um grande propósito, né? O café, ele une pessoas, ele une gerações. E que, se Deus quiser, juntos, né, todos nós somos fortes. Vamos para frente. Vamos para frente. Até mais, gente. Tchau, tchau.